Boa noite, senhoras e senhores vereadores, aos serventuários desta casa e a todos que nos acompanham aqui presencialmente. Sejam sempre muito bem-vindos e a todos que nos acompanham pelo canal do YouTube. Hoje vamos realizar a 8ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pedra Bela, do dia 1 de abril de 2025. Gostaria de registrar a presença aqui na mesa do ex-vereador Ademir José Leme. E, composta a mesa, solicito à segunda secretária, a vereadora Roseli, que proceda à chamada dos senhores vereadores. Boa noite, senhor presidente, doutor Adalto, senhor primeiro secretário, senhor Moacir, senhor Mili, seja sempre bem-vindo, os nobres vereadores, todos que nos acompanham aqui nessa sessão aqui na Câmara Municipal e também aos que nos acompanham pelas redes sociais. Doutor Adalto José Maciel Leme. Presente. Adão Moacir Ferreira. Presente. Daniel Aparecido Pinto. Presente. Denício Pereira. Murilo de Moraes. Noel Rosa Marques. Renato Rogério Ferreira. Presente. Roseli Jesus Amaral Leme, presente. Simonita Muni da Silva Maciel. Presente. Havendo quórum regimental, com a proteção de Deus e sob o regime democrático que vivemos, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Por favor, vereadora Roseli, faça a leitura da ata da sessão anterior. Livro de atas número 28, das sessões ordinárias e extraordinárias. Leitura da ata da 7ª sessão ordinária legislativa do dia 25 de março de 2025. Presidente, senhor Adalto José Maciel Leme. Primeiro secretário, senhor Adão Moacir Ferreira. E segunda secretária, senhora Roseli Jesus Amaral Leme. Vereadores presentes à sessão. Daniel Aparecido Pinto, Denício Pereira, Murilo de Moraes, Noel Rosa Marques, Renato Rogério Ferreira, Simonita Muni da Silva Maciel, Roseli Jesus Amaral Leme, Adão Moacir Ferreira e doutor Adalto José Maciel Leme. Havendo quórum regimental, o senhor presidente convidou o ex-vereador Ademir José Leme, Mili, a compor a mesa da presente sessão. O presidente solicitou ao segundo secretário a realização da leitura da ata da 6ª sessão ordinária do dia 25 de março de 2025. Em seguida, foi colocada em discussão. Não havendo quem se manifestasse, foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade de votos. Em sequência, o primeiro secretário iniciou a leitura do material do expediente, realizando a leitura das respostas aos pedidos de informação. Resolução número 03, de 25 de março de 2025. Altera o artigo 23 da Resolução número 01/2023, que regulamenta o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Pedra Bela e das outras providências. Feita a leitura, foi acolhida pela mesa e encaminhada ao jurídico e comissões permanentes. Indicações número 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 e 91 de 2025. Todas as indicações foram acolhidas pela mesa e encaminhadas ao Executivo Municipal. Moção número 6 de 2025. Apresenta votos de aplausos, congratulações pelo trabalho realizado pelo Departamento de Esportes. Foi posta em votação, sendo aprovada por unanimidade dos votos. O presidente, doutor Adalto, abriu a palavra para que os vereadores fizessem suas ponderações. E assim fizeram uso da palavra os vereadores Renato Rogério Ferreira, Simonita Muni da Silva Maciel e doutor Adalto José Maciel Leme. Não havendo mais quem se manifestasse, o presidente assim fez requerimento verbal para o intervalo regimental simbólico. Posto em discussão, não houve quem quisesse discutir. Posto em votação, sendo aprovado por unanimidade dos votos. Intervalo regimental simbólico. O segundo secretário a segunda secretária efetuou a chamada dos senhores vereadores Daniel Aparecido Pinto, Denício Pereira, Murilo de Moraes,
Noel Rosa Marques, Renato Rogério Ferreira, Simoni Tamoni da Silva Maciel, Roseli Jesus Amaral Leme e Adão Moacir Ferreira e Dr. Adalto José Maciel Leme. Havendo quórum, o senhor presidente, Dr. Adalto, reabriu os trabalhos da presente sessão. Ordem do dia. O presidente solicitou, junto ao primeiro secretário, a realização da leitura dos projetos de lei para votação. O primeiro secretário fez requerimento para a dispensa da leitura do projeto 06/2025, fazendo a leitura dos pareceres jurídicos e das comissões, a uma vez que o projeto se encontra no site da Câmara Municipal de Pedra Bela. A solicitação foi colocada em discussão, não havendo quem se manifestasse, foi posta em votação, sendo aprovada por unanimidade dos votos. Projeto de Lei número 06, de 11 de março de 2025. Institui o Parlamento Jovem no âmbito da Câmara Municipal de Pedra Bela, São Paulo e das outras providências. Colocado em discussão, o vereador Murilo de Moraes e Dr. Adalto José Maciel Leme fizeram uso da palavra. Não havendo mais quem se manifestasse, foi colocado em votação nominal, sendo aprovado por unanimidade dos votos. Projeto de Lei número 07, de 11 de março de 2025. Dispõe sobre a limpeza de terrenos baldios de particulares do município de Pedra Bela. Colocado em discussão, o vereador Dr. Adalto José Maciel Leme fez uso da palavra. Não havendo mais quem se manifestasse, foi colocado em votação nominal, sendo aprovado por unanimidade de votos. Não havendo mais matéria para deliberação, o presidente abriu a palavra para os vereadores presentes para explicações pessoais ou do interesse público. Não havendo quem se manifestasse, foi chamado para o uso da tribuna o cidadão João Roque da Silva Leme, que, nos termos regimentais, fez suas ponderações sobre o abaixo-assinado que trata a instalação de painéis solares. O presidente, Dr. Adalto José Maciel Leme, fez suas ponderações. Não havendo mais quem se manifestasse, o presidente convocou a primeira sessão extraordinária em ato contínuo e declarou encerrada a presente sessão, cujo seu conteúdo fiel encontra-se no endereço eletrônico da Câmara Municipal de Pedra Bela no YouTube. www.youtube.com/Câmara Municipal de Pedra Bela 4749, cujo título do vídeo é 7ª Sessão Ordinária 2025. Nada mais para constar, eu, Wellington Ferreira de Miranda, técnico administrativo, lavei a presente ata e a subscrevo. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 25 de março de 2025. Vereador Dr. Adalto José Maciel Leme, presidente. Primeiro secretário, vereadora Adão Moacir Ferreira. E segunda secretária, vereadora Roseli Jesus do Amaral Leme. Coloco em discussão e votação simbólica a ata do dia 25 de março de 2025 da 7ª Sessão Ordinária Legislativa. A ata da 7ª Sessão Ordinária está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se levantar. Aprovada a ata da 7ª Sessão Ordinária Legislativa do dia 25 de março de 2025. Passaremos agora à leitura do expediente do dia. Peço ao primeiro secretário, vereador Adão Moacir, que proceda com a leitura do material do expediente. Boa noite, presidente, senhores vereadores, pessoal que encontra aqui na câmera e aqueles que assistem pelo canal do YouTube. Indicação de número 93, 2025. Retomada das obras da construção dos sanitários no portal. Não é esse?
Só escusa, a gente vai começar pela leitura dos projetos recepcionados pelo Executivo Municipal. Então vamos começar pelos projetos de lei. Projeto de Lei número 9/2025, de 1º de abril de 2025. Dispõe-se autorização para a abertura de crédito adicional especial das outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores e senhoras vereadoras, com o nosso cumprimento, servimos-nos no presente instrumento para encaminhar o incluso projeto de lei complementar para apreciação desta douta casa, em regime de urgência, que dispõe-se da autorização para a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Na oportunidade, renovamos a nossa vossa excelência e nosso protesto de apreço e consideração. Pedra Bela, 31 de março de 2025, Vanderlei Lopes da Silva, prefeito. Projeto de Lei número 9/2025, de 1º de abril de 2025. Dispõe-se de autorização para abertura de crédito adicional especial de outras providências. Vanderlei Lopes da Silva, prefeito municipal de Pedra Bela, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, em conformidade com o artigo 41, inciso 2º, combinado com o artigo 43, primeiro inciso 1, ambos da Lei Federal 4.320/64. Faz saber que a Câmara Municipal de Pedra Bela aprova, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aberto o orçamento vigente, num crédito adicional especial no valor de R$ 86.000, assim classificado. Crédito suplementar. Órgão: Poder Executivo, Unidade Orçamentária, Diretoria de Assistência de Desenvolvimento Social. Unidade Executora. 1. Fundo Municipal de Assistência Social. Funcional Programática. 08 244 8013 2835. Melhorias e a conservação dos próprios municípios. Natureza da despesa. 4.490.51 Obra e instalações. Fonte de recursos: Tesouro. Código de aplicação: 510.0000. Assistência Social Geral. Valor: 86.000. O artigo 2º, o recurso necessário para a cobertura do crédito aberto pelo artigo anterior serão provenientes de superávit financeiro no exercício anterior. Artigo 3º, os valores dos programas e das ações alterados por esta lei ficarão convalidados no plano plurianual e lei de diretriz orçamentária vigente. O artigo 4º, esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário. Pedra Bela, 1 de abril de 2025, Vanderlei Lopes da Silva, prefeito municipal. O projeto de lei número 9/2025, de 1 de abril de 2025, que dispõe de autorização para abertura de crédito adicional especial e da outras providências, é recepcionado por esta mesa em caráter de urgência e será encaminhado ao jurídico e posteriormente às comissões desta casa. Projeto de Lei Complementar número 02/2025, de 1º de abril de 2025. Autoriza a equiparação salarial para os ocupantes do emprego público de enfermagem. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores e senhoras vereadoras, com o nosso cumprimento, sirvo-nos do presente instrumento para encaminhar o incluso projeto de lei complementar para apreciação desta douta casa. O regime de urgência, conforme previsto no artigo 52 da Lei Orgânica do Município de Pedra Bela, e para tanto apresentamos a seguinte justificativa.
Em razão de pedido apresentado por servidora pública municipal nos autos do processo administrativo interno, qual requereu a equiparação salarial referente ao emprego público e auxiliar de enfermagem, sob a alegação do exercício de funções idênticas à paradigma indicado. Após a devida instrução dos autos do processo, conclui-se pela procedência do pedido. De fato, apurou-se tratar de emprego idênticos, qual seja auxiliar de enfermagem, não se verificando dos autos qualquer elemento para justificar a disparidade entre as remunerações para o emprego idênticos constante da estrutura do quadro pessoal da Prefeitura de Pedra Bela. Assim, conforme o parecer da Procuradoria Municipal, para dar efetividade à decisão de equiparação salarial, mister aprovação da lei que ora propomos. Nessas condições, evidenciadas as razões de interesse público que embasam a aprovação da iniciativa. Esperamos contar com o aval desta colenda Casa de Leis. Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência nosso protesto de apreço e consideração. Pedra Bela, 31 de março de 2025, Vanderlei Lopes da Silva, prefeito. Projeto de Lei Complementar 02 de 2025. Autoriza a equiparação salarial para os ocupantes de emprego público de auxiliar de enfermagem. Vanderlei Lopes da Silva, prefeito municipal de Pedra Bela, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Pedra Bela aprovou e ele sancionou e promulga a presente lei complementar. Artigo 1º. Fica autorizada a equiparação salarial para os ocupantes do emprego público de auxiliar de enfermagem, com o consequente enquadramento dos referidos profissionais na referência 3, letra E, na tabela de referência constante do anexo 4º da Lei Complementar de número 157, de 3 de agosto de 2022. Artigo 2º. Essa lei complementar entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Pedra Bela, 31 de março de 2025, Vanderlei Lopes da Silva, prefeito. Projeto de Lei Complementar número 2/2025, de 1 de abril de 2025, que autoriza a equiparação salarial para os ocupantes do emprego público de auxiliar de enfermagem, é recepcionado por esta mesa, será encaminhado ao jurídico e posteriormente às comissões desta casa. Ofício Gov. número 222, de 2025. Pedra Bela, São Paulo, 24 de março de 2025. Ao Dr. Adalto José Maciel Leme, presidente da Câmara Municipal de Pedra Bela, referente ao pedido de informação complementar número 15, 2025, prezado, em atenção ao requerimento verbal de complementação das informações constantes do pedido de informação número 15, 2025, informa-o que segue. O transporte dos estudantes para Inconfidentes, Minas Gerais, será mantido durante todo o ano de 2025. As inscrições para o uso do serviço são realizadas pela Diretoria de Assistência Social. Anteciosamente, Vanderlei Lopes da Silva, prefeito municipal de Pedra Bela. Ofício Gov. número 225, 2025. Pedra Bela, São Paulo, 31 de março de 2025. Ao Dr. Adalto José Maciel Leme, presidente da Câmara Municipal de Pedra Bela, referente ao ofício número 44 de 2025, pedido de informação número 19 de 2025. Prezado, em atenção ao pedido da referência anexa ofício de número 19 de 2025, emitido pela Diretoria de Obras, Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, anteciosamente Vanderlei Lopes da Silva, prefeito municipal de Pedra Bela. Ofício número 08/2025, Diretoria de Obras, Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, Pedra Bela, 31 de março de 2025. Senhor responsável, conforme a solicitação
das informações para a resposta do Legislativo, de acordo com o pedido de informação 19/2025, passamos a relatar. O município possui um PMEA em vigor. Caso positivo, solicitamos cópia do plano. Se o município possui um PMEA, tanto em formato físico como digital, para envio, solicitamos que seja encaminhado um e-mail a um pendrive para que possamos fornecer o arquivo aos senhores. Atualmente, o plano está em análise pelo Poder Executivo, pois foi entregue no início desse ano. A cópia está disponível para consulta e verificação. Em caso negativo, há previsão para sua elaboração, qual o cronograma previsto. O plano foi elaborado e encontra-se em análise pelo Executivo. Quais os órgãos e entidades responsáveis pela elaboração e implementação do PMEA? SABEPS, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. O Prefeito Municipal de Pedra Bela, São Paulo, Pro Ambiente Assessoria Ambiental Limitada. Como a população pode participar da elaboração e implementação do PMEA existente, conselhos, audiência pública e outro mecanismo de participação. A população pode participar por meio de audiência pública realizada no dia 22/10/2024, no Centro Cultural, às 18 horas. Aqui tem que ler também? Esse não, né? Centro ao PMEA se integra com os outros planos e políticas municipais, com o plano diretor e plano de gerenciamento dos resíduos sólidos. O PMEA foi elaborado com base nas diretrizes presentes em todos esses planos, garantindo a sua integração. Existe parceria com as outras instituições e ONGs, universidades, etc., para a implantação do PMEA. A única parceria formal estabelecida até o momento é com a SABESP. Isto posto, nos colocamos à disposição dos demais esclarecimentos que se façam necessário. Atenciosamente, engenheiro Geison Henrique da Silva da Cunha, diretor de Obra, Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do município de Pedra Bela. Projeto de Lei número 08/2025, de 1º de abril de 2025. Dispôs sobre a concessão de um dia de folga ao servidor público no dia do seu aniversário, sem prejuízo aos seus vencimentos. Ofício RJL, número 1 de 2025. Assunto: Projeto de Lei número 08/2025. Senhores vereadores, tenho a honra de submeter a apreciação da Vossa Excelência para a deliberação desta Igreja Casa Legislativa o incluso projeto de lei que dispõe sobre a concessão de um dia de folga ao servidor público no dia do seu aniversário, sem prejuízo dos seus vencimentos. Este projeto tem como objetivo reconhecer e valorizar o trabalho diário dos seus servidores públicos. Além disso, diversas entidades públicas já adotam medidas semelhantes, evidenciando que tal prática reflete positivamente na produtividade e engajamento dos servidores com as suas funções. Este projeto é um passo importante para a valorização dos servidores públicos, proporcionando-lhes uma oportunidade de descanso e celebração sem prejuízo de suas responsabilidades institucionais. Considerando a relevância da proposta, submeto-me ao projeto de lei e apreciação desta Igreja Casa, estando certo que os senhores vereadores saberão apreciá-lo e, sobretudo, reconhecer o grau de prioridade da sua aprovação. Atenciosamente, Roseli Jesus do Amaral Leme, vereadora. O projeto de lei número 08/2025 dispõe sobre a concessão de um dia de folga ao servidor público ao seu aniversário e ao prejuízo dos seus vencimentos. O prefeito municipal de Pedra Bela
Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal de Pedra Bela aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O servidor público municipal terá direito a um dia de folga no dia do seu aniversário, sem prejuízo aos seus vencimentos. Parágrafo único. Fica ao cargo do servidor comunicar com antecedência mínima de 15 dias a chefia imediata sobre o gozo do tal benefício. Artigo 2º. Somente poderá obter o direito ao benefício previsto nesta lei o servidor que não possuir em seus assentamentos funcionais qualquer das suas situações enumeradas a seguir. Advertência escrita dos últimos 3 anos. Punição com suspensão nos últimos 5 anos. Mais 3 faltas sem justificativa no período de 1 ano. Entradas tardias e saída antecipada sem causa justificativa, por 10 dias no período de 12 meses consecutivos. Artigo 3º. Se no dia comemorativo do seu aniversário o servidor cair em um feriado, sábado ou domingo, o benefício desta lei será influído no primeiro dia útil subsequente. Artigo 4º. Se em alguma repartição pública houver 2 ou mais servidores que se enquadrem nos termos desta lei, deverá haver um escalonamento pelo responsável para o gozo do benefício, sem prejuízo para o andamento do serviço público. Artigo 5º. A concessão do benefício aos servidores que trabalham em turno de escala de plantão, assim como da unidade de saúde, fica ao critério a chefia imediata que deverá garantir o benefício ao servidor, providenciando sua substituição por outro profissional no dia da folga. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 1º de abril de 2025, Roseli Jesus do Amaral Leme, vereadora. O projeto de lei número 8/2025, de 1 de abril de 2025, que dispõe sobre a concessão de um dia de folga aos servidores públicos no dia do seu aniversário, sem prejuízo dos seus vencimentos, é recepcionado por esta mesa, será encaminhado ao jurídico desta casa e posteriormente às comissões. Indicação número 93, 2025. Retomada as obras da construção dos sanitários no portal. Considerando a importância da obra da construção dos sanitários no portal que favorece o turismo local. Considerando a responsabilidade do uso do recurso público e o eventual perecimento de materiais destinados à construção. Indico à mesa com observância nas disposições regimentais que seja expedido ofício à Sua Excelência, o Prefeito Municipal, solicitando-lhe que, junto ao setor competente, proceda a retomada das obras da construção dos sanitários no portal da cidade. Sem mais para o momento, renovo nosso voto de levar estima e consideração e coloco-me à disposição para trabalharmos juntos em prol do desenvolvimento sustentável do nosso município. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 1 de abril de 2025, Daniel Aparecido Pinto, vice-presidente da Câmara. A indicação número 93/2025, que trata da retomada das obras da construção dos sanitários no portal, é recepcionado por esta mesa e será encaminhado ao Executivo Municipal. Indicação número 94/2025. Manutenção urgente no morro das proximidades da Igreja Santa Luzia, sentido residência do Sr. João Camargo. Considerando os buracos severos na referida via, agravadas pela chuva recente, e consequentemente resultam em transtorno para a população, a impossibilidade de trânsito, danos materiais e risco à segurança dos usuários. Indico à mesa com observância nas disposições regimentais que seja expedido ofício à Sua Excelência, o Prefeito Municipal, solicitando-lhe que, junto ao setor competente, proceda a manutenção urgente na referida estrada, com passagem de máquina e demais providências que atendam a demanda. Sem mais para o momento, renovo nosso voto e levar estima e consideração e coloco-me à disposição para trabalharmos juntos em prol do desenvolvimento sustentável do nosso município. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 1º de abril de 2025, Dr. Adalto José Maciel Leme, presidente da Câmara.
A indicação número 94/2025, que versa sobre manutenção urgente no morro nas proximidades da Igreja Santa Luzia, sentido residência Sr. João Camargo, é recepcionado por esta mesa e será encaminhado ao Executivo Municipal. Indicação número 95/2025. Manutenção com urgência no Morro dos Casimiros, bairro da Pitangueira de Baixo. Considerando o mau estado da estrada devido às fortes chuvas, que consequentemente resultam em transtorno para a população, indico à mesa com observância nas disposições regimentais que seja expedido ofício à Sua Excelência ao Prefeito Municipal, solicitando-lhe que, junto ao setor competente, proceda a manutenção urgente na referida estrada, com passagem de máquina e demais providência que atendam à demanda. Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e consideração e coloco-me à disposição para trabalharmos junto em prol do desenvolvimento sustentável do nosso município. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 1º de abril de 2025, vereador Simonita Monida Silva Maciel. A indicação número 95/2025, que trata da manutenção com urgência no Morro dos Casimiros, bairro Pitangueiras de Baixo, é recepcionado por esta mesa e será encaminhado ao Executivo Municipal. Indicação número 96/2025, troca de lâmpada. Considerando que a iluminação pública é um dos principais fatores na redução da criminalidade, porquanto ambientes bem iluminados dificultam a ação de criminosos e aumenta a sensação de segurança entre os moradores e frequentadores do local, facilitando ainda a identificação pelo patrulhamento em situações suspeitas. Considerando que a iluminação pública permite que as atividades ao ar livre, como caminhadas, corrida, possam acontecer com maior segurança e conforto durante a noite, evitando a área escura e isolada, onde a sensação de insegurança é mais evidente. Indico à mesa com observância nas disposições regimentais que seja expedido ofício à Sua Excelência, o Prefeito Municipal, solicitando-lhe que, junto ao setor competente, proceda a troca de lâmpada entre a igreja da escola do bairro do Corgo Raso. Sem mais para o momento, renovo o voto de elevada estima e consideração, coloco-me à disposição para trabalharmos junto em prol do desenvolvimento sustentável do nosso município. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 1º de abril de 2025, vereadora Simonita Monida Silva Maciel. A indicação número 96/2025, que versa sobre a troca de lâmpadas, próxima à igreja do bairro do Córrego Raso, é recepcionado por esta mesa e será encaminhado ao Executivo Municipal. Indicação número 97/2025, limpeza da vegetação. Considerando o aumento da chuva que causou crescente aumento dos matos, considerando a prevenção da proliferação de animais peçonhentos, indico à mesa com observância das disposições regimentais que seja expedido ofício à Sua Excelência, o Prefeito Municipal, solicitando-lhe que, junto ao setor competente, proceda a limpeza da vegetação nas proximidades da Escola Municipal João Miranda. Sem mais para o momento, renovo o voto de elevada estima e consideração e coloco-me à disposição para trabalharmos junto em prol do desenvolvimento sustentável do nosso município. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 1º de abril de 2025, vereador Renato Rogério Ferreira. A indicação número 97/2025, que versa da limpeza de vegetação nas proximidades da Escola João Miranda, é recepcionada por esta mesa e será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 98/2025, limpeza de vegetação. Considerando o aumento da chuva que causou crescente aumento dos matos, considerando que a prevenção e a proliferação de animais peçonhentos, indico à mesa com observância das disposições regimentais que seja expedido ofício à Sua Excelência, o Prefeito Municipal, solicitando-lhe que, junto ao setor competente, proceda a limpeza da vegetação da rua Arsênio Maciel Leme. Sem mais para o momento, renovo o voto de elevada estima e consideração e coloco-me à disposição para trabalharmos junto em prol do desenvolvimento sustentável do nosso município. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 1º de abril de 2025, vereador Renato Rogério Ferreira. A indicação número 98/2025,
que versa sobre a limpeza de vegetação na rua Arsênio Maciel Leme, é recepcionado por esta mesa e será encaminhado ao Executivo Municipal. Indicação número 99/2025. Instalação de câmeras de segurança. Indico a mesa com observância nas disposições regimentais que seja expedido ofício a Sua Excelência o Prefeito Municipal, solicitando-lhe que, junto ao setor competente, proceda a instalação de câmeras de segurança dentro e aos arredores da creche Algodão Doce. Justificativa. Esse pedido se faz necessário visando garantir maior segurança às nossas crianças, professores e servidores da creche. Objetiva ainda inibir possíveis problemas que possam acontecer dentro dos corredores da sala de aula. Sem mais para o momento, renovo o voto de levar estima e consideração e coloco-me à disposição para trabalharmos juntos em prol do desenvolvimento sustentável do nosso município. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 1º de abril de 2025, vereadora Roseli Jesus do Amaral Leme. A indicação número 99/2025, que trata da instalação de câmeras de segurança dentro e aos redores da creche Algodão Doce, é recepcionado por esta mesa e será encaminhado ao Executivo Municipal. Indicação número 100/2025. Manutenção da Estrada dos Lima 2 até o Santuário da Pedra, referência à estrada que mora a família do João do Glório. Considerando que o mau estado da estrada devido às fortes chuvas e, consequentemente, resulta em transtorno para a população, indico a mesa com observância nas disposições regimentais que seja expedido ofício a Sua Excelência o Prefeito Municipal, solicitando-lhe que, junto ao setor competente, proceda a manutenção urgente da referida estrada com passagem de máquina e demais providências que atendam à demanda. Sem mais para o momento, renovo o voto de levar estima e consideração e coloco-me à disposição para trabalharmos juntos em prol do desenvolvimento sustentável do nosso município. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 1º de abril de 2025, vereadora Simonita Monim da Silva Maciel. A indicação número 100/2025, que trata da manutenção da estrada dos Limas 2 até o Santuário da Pedra, tendo como ponto de referência a estrada que mora a família do João do Glório, é recepcionado por esta mesa e será encaminhado ao Executivo Municipal. Indicação número 101/2025. Manutenção da pintura do Centro Cultural. Considerando a importância do Centro Cultural para a realização de atividades culturais e esportivas e visando a preservação do patrimônio público e bem-estar da população. Considerando a deterioração do patrimônio público, que os danos mencionados aceleram o desgaste da estrutura, podendo elevar os custos de reparo se não forem tratados prontamente. Indico a mesa com observância nas disposições regimentais que seja expedido ofício a Sua Excelência o Prefeito Municipal, solicitando-lhe que, junto ao setor competente, realize a pintura e adequação do telhado para evitar novos problemas relacionados à goteira e infiltração. Sem mais para o momento, renovo nosso voto de elevada estima e consideração e coloco-me à disposição para trabalharmos juntos em prol do desenvolvimento do nosso município. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 1 de abril de 2025, vereador Murilo de Moraes. A indicação número 101/2025, que versa sobre a manutenção e pintura no Centro Cultural, é recepcionado por esta mesa e será encaminhado ao Executivo Municipal. Indicação número 102/2025. Manutenção da estrada no bairro dos Lima, localização, foto em anexas. Considerando os buracos na referida via, que consequentemente resultam em transtornos para a população, danos materiais e risco à segurança dos usuários. Indico a mesa como observância nas disposições regimentais que seja expedido um ofício a Sua Excelência ao Prefeito Municipal, solicitando-lhe que, junto ao setor competente, proceda a manutenção da estrada Bairro dos Lima, proximidade do restaurante Bela Vista, a Balança, localização anexa. Sem mais para o momento, renovo o voto de levar estima e consideração e coloco-me à disposição para trabalharmos juntos
em prol do desenvolvimento sustentável do nosso município. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima. Pedra Bela, 1º de abril de 2025, vereador Murilo de Moraes. A indicação número 102/2025, que trata da manutenção da estrada do bairro dos Limas, com localização e fotos anexas, é recepcionado por esta mesa e será encaminhado ao Executivo Municipal. Indicação número 103/2025, adequação da lombada localizada no bairro do Córrego Raso. Considerando o pedido dos moradores locais, uma vez que no local onde a lombada se encontra hoje, em períodos de chuva, as águas fluviais são levadas às casas dos moradores. Considerando que o local também não conta com sinalizações necessárias para a identificação da lombada em tempo hábil. Indico à mesa com observância das disposições regimentais que seja expedido ofício à Sua Excelência, Prefeito Municipal, solicitando-lhe que, junto ao setor competente, proceda. Adequação da lombada localizada no bairro do Coco Raso, em frente à casa da senhora Josiane e do senhor Antônio, coordenadas 22 748 986 46 46 88 39. Sem mais para o momento, renovo o voto de elevada estima e consideração e coloco-me à disposição para trabalhar junto em prol do desenvolvimento sustentável do nosso município. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima. Pedra Bela, 1º de abril de 2025, vereador Murilo de Moraes. A indicação número 103/2025, que versa sobre a adequação da lombada localizada no bairro do Córrego Raso, é recepcionado por esta mesa e será encaminhado ao Executivo Municipal. Indicação número 104/2025, que o Executivo Municipal estude a viabilidade de disponibilizar dentro do quadro de funcionário auxiliar de serviço para que periodicamente auxiliem nas escolas rurais em que o número de colaboradores é excessivamente reduzido. Considerando as frequentes queixas de funcionalismo acerca da sobrecarga de tarefas em escolas rurais que contam com apenas um servidor para funções de preparo da merenda e limpeza. Indico à mesa com observância de disposições regimentais que seja expedido ofício à Sua Excelência, o Prefeito Municipal, solicitando-lhe que, junto ao setor competente, proceda. Que o Executivo Municipal estude a viabilidade de disponibilizar, dentro do quadro de funcionário auxiliares de serviço, para periodicamente auxiliem nas escolas rurais em que o número de colaboradores é excessivamente reduzido. Sem mais para o momento, renovo o voto de elevada estima e consideração e coloco-me à disposição para trabalharmos juntos em prol do desenvolvimento sustentável do nosso município. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima. Pedra Bela, 1º de abril de 2025. Vice-presidente da Câmara, Daniel Aparecido Pinto. A indicação número 104/2025, que trata para que o Executivo estude a viabilidade de disponibilizar, dentro do quadro de funcionários, auxiliares de serviços para que periodicamente auxiliem nas escolas rurais em que o número de colaboradores é excessivamente reduzido, é recepcionado por esta mesa e será encaminhado ao Executivo Municipal. Fora de ordem. Como é que estava assim? Indicação número 105/2025. Inscrição do município no programa Difusão CUT São Paulo, conforme edital da Difusão 01/2025. Considerando que o programa Difusão CUT São Paulo tem como objetivo a concessão de apoio cultural à festa, celebrações, férias e demais eventos que promovam a valorização do desenvolvimento cultural do local. Considerando que a possibilidade de repasse financeiro que contribuirão para o desenvolvimento das atividades culturais em nosso município. Indico à mesa com observância as disposições regimentais que seja expedido ofício à Sua Excelência, o Prefeito Municipal, solicitando que ele, junto ao setor competente, proceda. A inscrição do município de Pedra Bela no programa Difusão CUT
São Paulo, conforme edital da difusão 01/2025, incluindo o Festival de Violeiros no rol de eventos a ser contemplados. O estudo da viabilidade da inclusão de outros eventos no respectivo edital. Para tanto, encaminho o anexo do edital difusão número 01 de 2025, sem mais para o momento, renovo o voto de levar estima em consideração e coloco-me à disposição para trabalhar junto em prol do desenvolvimento sustentável do nosso município. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 1º de abril de 2025, Dr. Adalto José Maciel Leme, presidente. Indicação número 106, 2025. Troca de lâmpada. Considerando a iluminação pública um dos principais fatores na redução da criminalidade, porquanto ambientes bem iluminados dificultam a ação de criminosos e aumenta a sensação de segurança entre os moradores e frequentadores do local, facilitando ainda a identificação pelo patrulhamento em situações suspeitas. Considerando que a iluminação pública permite as atividades ao ar livre, como caminhadas, corridas, possa acontecer com maior segurança e conforto durante a noite, evitando a área escura e isolada, onde a sensação de insegurança é mais evidente. Indico a mesa com observância das disposições regimentais que seja expedido ofício à Sua Excelência o Prefeito Municipal, solicitando-lhe que, junto ao setor competente, proceda a troca de lâmpada na rua Joana Giane de Oliveira, em frente ao número 135 CDHU, voto em anexo. Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e consideração e coloco-me à disposição para trabalhar junto em prol do desenvolvimento sustentável do nosso município. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 1º de abril de 2025, vereador Noel Rosa Marques. As indicações 105 e 106, respectivamente, que tratam da inscrição do município no programa Difusão CUT São Paulo, conforme edital de difusão número 1/2025, e o 106, que versa da troca de lâmpada na rua Joana Gianini de Oliveira, em frente ao número 135, é recepcionado por esta mesa e será encaminhado ao Executivo Municipal. Moção número 07/2025. Manifestação de votos de aplauso e agradecimentos a toda a equipe da educação da gestão 2021 a 2024 pela conquista do selo ouro de alfabetização. Senhor vereadores, requer adota a mesa, após ser ouvido a egrégio plenário, observadas as formalidades regimentais, que seja consignada na ata dos trabalhos da presente sessão a moção de aplauso e agradecimento a toda a equipe da educação da gestão 2021-2024 pela conquista do selo ouro de alfabetização. A certificação avalia os municípios com base em 20 critérios relacionados à alfabetização, totalizando 100 pontos possíveis. O município de Pedra Bela alcançou 95 pontos, consolidando-se entre a cidade mais bem avaliada do país. Com isso, o nosso município figura na categoria máxima da certificação, alcançando o selo ouro, de compromisso com a alfabetização. A Diretoria de Educação, à época, desempenhou um papel crucial na conquista do selo ouro, implementando projeto que promove a leitura de alfabetização desde a infância e o reconhecimento reflete a dedicação da equipe e o impacto positivo das iniciativas do desenvolvimento da nossa criança. Assim, ao propor esta moção, ressaltamos nossa grata satisfação e parabenizamos-los e, acima de tudo, agradecê-los por esta valiosa conquista. Do teor desta, desse a ciência da propositura aos homenageados. Casa do Poder Legislativo, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 1º de abril de 2025, Dr. Adalto José Maciel Leme, presidente da Câmara, e vereadores, autor da moção.
A moção número 7/2025 encontra-se em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se levantar. Aprovada a moção número 7/2025. Moção número 08/2025. Manifestação de votos de aplauso e congratulações à nossa querida cidade de Pedra-Bela pelos seus 61 anos de emancipação política e administrativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 223 do Regimento Interno, esta moção para apresentar aos meus aplausos de congratulações pela comemoração do 61º aniversário da nossa querida Pedra-Bela. Ó Pedra-Bela amada, a Ti rendemos louvores e as glórias por mais um aniversário. São 61 anos de luta, vitórias e bênçãos de um povo marcado pelo trabalho e pela honestidade. Ó Pedra-Bela, só Tu tens o mais belo e formoso campo. És dona das mais brilhantes serras, que faz pousar no corações de quem Te conhece a paz da natureza, e faz brilhar nos olhos de quem contempla o amor do Criador. Ó Pedra-Bela, Tu destaca-se como a pedra mais bela de todas, pois sobre ti andou a mãe do Criador, que se deixou se vestir e admirada pelos olhos de um dos nossos moradores. Desta forma, e com o coração cheio de gratidão, amor e paz, aproveito esse instrumento legislativo para manifestar a minha admiração a ti, Pedra-Bela, e a congratular pelos seus 61 anos de história. Após a aprovação dos vereadores Edes e o teor desta moção, dê-se a ciência ao Poder Executivo. Pedra-Bela, São Paulo, 1º de abril de 2025, vereadora, autora Roseli Jesus do Amaral Leme. A moção número 8/2025 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se levantar. Aprovada a moção número 8/2025. Moção 09/2025. Manifestação de votos de aplauso e agradecimento à inauguração da nova agência do Sicredi no município de Pedra-Bela. Senhores vereadores, requeiro e dou à mesa, após ser ouvido o egrégio plenário e observadas as formalidades regimentais, que seja consignada na ata dos trabalhos dos presentes sessão a moção de aplauso e agradecimento à inauguração da nova agência do Sicredi no município de Pedra-Bela, ocorrida no dia 31 de março de 2025. A chegada do Sicredi em Pedra-Bela representa um marco, um importante avanço para o desenvolvimento econômico e social do município, trazendo mais oportunidades para os empresários, agricultores, comerciantes e toda a comunidade local. A filosofia do cooperativismo, baseada na união e no fortalecimento conjunto, contribui diretamente para a prosperidade da nossa região, incentivando o crescimento sustentável e inclusão financeira. Diante disso, manifestamos nosso reconhecimento e gratidão à cooperativa Sicredi, parabenizando toda a diretoria, colaboradores e associados que tornaram essa conquista possível. Que essa nova agência seja um marco de progresso e desenvolvimento para Pedra-Bela e seus cidadãos. Encaminhamos essa moção de aplauso à cooperativa Sicredi, reafirmando nosso apoio às iniciativas que promovem o crescimento e o bem-estar do nosso município. Casa do Poder Legislativo, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra-Bela, 1º de abril de 2025, Dr. Adalto José Maciel Leme, presidente da Câmara e vereador, autor da moção. A moção número 9/2025 encontra-se em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se levantar. Aprovada a moção número 9/2025. No mais, reitero que as moções, aqueles que quiserem subscrevê-las, estarão aqui dispostas na mesa depois da sessão. Esgotadas as matérias a serem tratadas, neste expediente está aberto a palavra aos nobres vereadores.
Vereador Renato. Boa noite a todos os presentes, boa noite, presidente, colegas e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. No último sábado, estive junto com o prefeito Derlei, visitando os bairros, vendo as situações das estradas, né? As condições não são as melhores, apesar de que a equipe de manutenção de estradas não estão medindo esforços. Mas eu gostaria aqui de deixar aqui aos nossos colegas um pedido de ajuda ao Executivo, pois as condições dos maquinários, das máquinas, principalmente as patrols, estão em condições precárias, né? Como já foi dito aqui outras vezes, precisamos nos unir e, com ajuda, para trazer o melhor para a nossa população. Infelizmente, são máquinas em péssimas condições que estão quebrando. Então, vamos procurar, cada colega aqui, procurar, junto ao seu deputado, né, procurar aí uma ajuda para tentar um investimento nesse setor que é muito importante. São mais de 400 quilômetros de estradas, né? Nossa população dos bairros, elas precisam dessas estradas em boas condições, senão no próximo janeiro, né, a tendência é piorar com essas máquinas ainda mais velhas. São máquinas há décadas que foram trazidas para o município. Então, até eu acho que há necessidade realmente de aquisição de máquinas novas, né, para que consiga trazer uma qualidade aí para a população. Peço à população a paciência pelo trabalho e agradeço a todos e peço essa ajuda. Boa noite. A palavra continua aberta. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, nos termos do regimento interno desta casa, suspendo a sessão por 15 minutos para a realização do intervalo regimental. A pedido da mesa ou desse presidente, na forma do parágrafo 2º do artigo 163 do regimento interno desta casa, o intervalo regimental poderá ser simbólico. Coloco nesse momento em discussão e votação o intervalo simbólico. Está em discussão o intervalo simbólico. Não havendo quem queira se manifestar, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se levantar. Aprovado a realização do intervalo simbólico. Passaremos então agora à ordem do dia. Solicito a segunda secretária, a vereadora Roseli, que proceda com a chamada dos senhores vereadores. Doutor Adalto José Maciel Leme. Presente. Adão Moacir Ferreira. Presente. Daniel Aparecido Pinto. Presente. Denício Pereira. Murilo de Moraes. Presente. Noel Rosa Marques. Presente. Renato Rogério Ferreira. Roseli Jesus Amaral Leme, presente, e Simonita Moni da Silva Maciel. Havendo quórum regimental, declaro reabertos os trabalhos da presente sessão, com a ordem do dia. Por favor, vereador Adão Moacir Ferreira, faça a leitura dos projetos de lei para a votação. Projeto de lei número 04/2025, de 24 de fevereiro de 2025. Dispõe sobre a denominação de via pública que especifica: Senhor Presidente, na forma do parágrafo único do artigo 174 do Regimento Interno desta Casa, solicito-lhe que seja colocada em votação a dispensa da leitura do projeto de lei número 04/2025, de 24 de fevereiro de 2025, dispõe sobre a denominação de via pública que especifica e do parecer jurídico, tendo em vista que o referido projeto já foi lido na 4ª sessão ordinária e os mesmos se encontram disponíveis no site para consulta. Coloco em discussão o pedido de dispensa de leitura do projeto e do parecer jurídico, tendo em vista que já se encontram disponíveis para consulta. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se levantar. Aprovada a dispensa da leitura do projeto de lei número 4 e do seu parecer jurídico. Passando aos pareceres das comissões.
Parecer conjunto das comissões. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Análise do projeto de lei ordinária 4 de 2025, doutor Adalto José Maciel Leme. Assunto dispõe sobre a denominação de via pública que especifica. E análise ao projeto de lei ordinária 04 de 2025, no termo do artigo 116 do Regimento Interno, se manifesta as comissões permanentes em conjunto após a vasta discussão. Do objeto, o presente propositura tem por objeto a denominação de via pública, que passará a denominar Estrada Municipal Mazini Turri. Houve análise da Procuradoria Jurídica no Departamento de Obras do município, opinando favoravelmente para a tramitação do referido projeto. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Os nobres vereadores Murilo de Moraes, Noel Rosa Marques, Simonita Moni da Silva Maciel, relatores do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, apresenta a seguinte conclusão. Da legalidade e análise do termo da legalidade, o projeto de lei encontra em seu amparo no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, bem como no artigo 11, inciso 15 da Lei Orgânica do Município. Da conveniência à oportunidade, a propositura é conveniente e oportuna e possibilitará aos usuários locais a melhor identificação às suas residências. Da redação, o projeto reveste de boa forma constitucional, legal, jurídica e de boa técnica, legislativa e no mérito também deve ser acolhido. Assim, não havendo nenhuma objeção, o parecer destes relatores, em termos da legalidade, é favorável à propositura, visto que o projeto de lei apresenta todos os requisitos indispensáveis para a sua aprovação. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Os nobres vereadores Adão Moacir Ferreira, Murilo de Moraes e Simonita Moni da Silva Maciel, membros da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, procede à análise do projeto de lei em relação à sua viabilidade orçamentária, fiscal e financeira. Nesse sentido, cabe destacar a viabilidade orçamentária quanto ao aspecto orçamentário e financeiro. Ao projeto não acarreta qualquer aumento de despesa pública. Destarte-se, não incidem as exigências impostas nos termos dos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Equilíbrio fiscal. Conforme o item A, a existência do impacto orçamentário e financeiro garante o equilíbrio fiscal e a prudência na gestão das suas finanças. Sustentabilidade financeira. A comissão avaliou que, com a base nas receitas municipais, a sustentabilidade financeira do município não será comprometida. Decisão das comissões. Em análise ao projeto apresentado, em consonância com os relatores do parecer, decidem que a comissão competente por exarar parecer favorável ao projeto de lei ordinária de 4 de 2005, a remeter ao plenário desta Casa para a sua deliberação possível aprovação, já que se encontra em total viabilidade, constitucionalidade e amparo legal. Pedra Bela, São Paulo, 1º de abril de 2025. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Murilo de Moraes, presidente. Noel Rosa Marques, membro. Simonita Moni da Silva Maciel, membro. Comissão de Saúde, Orçamento, Finanças e Contabilidade. Adão Moacir Ferreira, presidente. Murilo de Moraes, membro. Simonita Moni da Silva Maciel, membro. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Denise Pereira, presidente. Daniel Aparecido Pinto, membro. Roseli Jesus do Amaral Leme, membro. Comissão de Saúde, Cultura, Lazer e Turismo. Daniel Aparecido Pinto, presidente. Adão Moacir Ferreira, membro. Renato Rogério Ferreira, membro.
Projeto de lei número 4/2025, de 24 de fevereiro de 2025, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Solicito a vereadora Roseli que proceda com a votação dos senhores vereadores. Adão Moacir Ferreira. Favorável. Daniel Aparecido Pinto. Favorável. Denício Pereira. Favorável. Murilo de Moraes. Favorável. Noel Rosa Marques. Favorável. Renato Rogério Ferreira. Favorável. Simonita Moni da Silva Maciel. Favorável. Roseli Jesus Amaral Leme. Favorável. Projeto de lei número 05/2025, de 25 de fevereiro de 2025, que dispõe sobre a denominação de via pública que especifica. Senhor Presidente, na forma do parágrafo único do artigo 174 do regimento interno desta Casa, solicito que seja colocada em votação a dispensa da leitura do projeto da Lei número 05/2025, de 25 de fevereiro de 2025, que dispõe sobre a denominação de via pública que especifica e do parecer jurídico, tendo em vista que o referido projeto já foi lido na 4ª sessão ordinária e o mesmo se encontram disponíveis no site para consulta. Coloco em discussão o pedido de dispensa da leitura do projeto de lei número 5/2025 e do seu parecer jurídico. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se levantar. Aprovada a dispensa da leitura do projeto número 5/2025, de 25 de fevereiro de 2025, passando ao parecer das comissões. Parecer conjunto das comissões. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Comissão de Orçamento, Finança e Contabilidade. Comissão de Obra e Serviço Público. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Análise ao projeto de lei ordinária 05/2025. Autor, Dr. Adalto José Maciel Leme. Assunto, dispõe sobre a denominação de via pública que especifica. E análise ao projeto de lei ordinária 05/2025, nos termos do artigo 116 do Regimento Interno, se manifestam as comissões permanentes em conjunto após a vasta discussão. Do objeto, a presente propositura tem por objeto a denominação de via pública, que passará a denominar Estrada Municipal Tereza de Lima Ferreira da Silva. Houve análise da Procuradoria Jurídica do Departamento de Obras do município, opinando favoravelmente pela tramitação do referido projeto. Comissão de Constituição e Redação. Os nobres vereadores Murilo de Moraes, Noel Rosa Marques e Simonita Moni da Silva Maciel, relatores da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, apresentam a seguinte conclusão. Da legalidade, em análise ao termo de legalidade, o projeto de lei encontra seu amparo no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, bem como no artigo 11, inciso 15º da Lei Orgânica Municipal. Da conveniência à oportunidade, a propositura é conveniente e oportuna e possibilitará aos usuários locais a melhor identificação às suas residências. Da redação, o projeto reveste-se de boa forma constitucional legal, jurídica e de boa técnica legislativa, e no mérito também deve ser acolhido. Assim, não havendo nenhuma objeção, o parecer desses relatores, em termos da legalidade, é favorável à propositura, visto que o projeto de lei apresenta em todos os seus requisitos indispensáveis para a sua aprovação. Comissão de Orçamento, Finança e Contabilidade. Os nobres vereadores Adão Moacir Ferreira, Murilo de Moraes, Simonita Moni da Silva Maciel, membros da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, procederam à análise do projeto de lei em relação à sua viabilidade orçamentária, fiscal e financeira. Nesse sentido, cabe destacar a viabilidade orçamentária,
Quanto ao aspecto orçamentário e financeiros, o projeto não acarreta qualquer aumento de despesa pública. Destarte, não incide as exigências impostas nos termos dos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Equilíbrio fiscal. Conforme o item A, a existência do impacto orçamentário e financeiro garante o equilíbrio fiscal e a prudência da gestão das suas finanças. Sustentabilidade financeira. A comissão avaliou que, com a base das receitas municipais, a sustentabilidade financeira do município não será comprometida. Decisão das comissões. Em análise ao projeto apresentado, em consonância com o relatório dos vereadores e relatores do parecer, decida as comissões competentes por exarar parecer favorável ao projeto de lei ordinária 05/2025 a remeter ao plenário desta Casa para a sua deliberação e possível aprovação, já que se encontra total viabilidade, constitucionalidade e amparo legal. Pedra Bela, São Paulo, 1º de abril de 2025, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Murilo de Moraes, presidente, Noel Rosa Marques, membro, Simonita Moni da Silva Maciel, membro. Comissão de Saúde, Orçamento, Finanças e Contabilidade, Adão Moacir Ferreira, presidente. Murilo de Moraes, membro. Simonita Moni da Silva Maciel, membro. Comissão de Obras e Serviços Públicos, Denise Pereira, presidente. Daniel Aparecido Pinto, membro. Roseli Jesus do Amaral Leme, membro. Comissão de Saúde, Cultura, Lazer e Turismo. Daniel Aparecido Pinto, presidente. Adão Moacir Ferreira, membro. Renato Rogério Ferreira, membro. Projeto de lei número 5/2025, que versa sobre a denominação de via pública que especifica, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, solicito à vereadora Roseli que proceda com a chamada dos senhores vereadores em votação de turno único. Adão Moacir Ferreira. Favorável. Daniel Aparecido Pinto. Favorável. Denício Pereira. Favorável. Murilo de Moraes. Favorável. Noel Rosa Marques. Favorável. Renato Rogério Ferreira. Favorável. Simonita Moni da Silva Maciel. Favorável. Roseli Jesus do Amaral Leme. Favorável. Aprovado o projeto de lei número 5/2025, de 25 de fevereiro de 2025, que dispõe sobre a denominação de via pública que especifica. Não havendo mais matéria para deliberação, fica aberta agora, neste momento, a palavra aos nobres vereadores que, querendo, possam fazer uso da palavra para explicações pessoais e matérias de interesse público. Vereador Murilo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos vereadores, aqueles que nos acompanham nesta casa e pelas redes sociais. Nobre presidente, eu venho aqui hoje fazer votos de parabenização e agradecer o projeto Copaíba, que recebeu eu e a vereadora Roseli na última quinta-feira. O projeto trata da proteção da Mata Atlântica. Tanto, decorrência dessa visita, desse projeto, fiz o pedido de informação referente ao PMMA. Peço ao Executivo Municipal também que, se possível, mandar o PMMA pelo e-mail desta casa, para que seja de ciente de todos os vereadores e aqueles que queiram conhecê-lo. Muito obrigado, presidente. A palavra continua aberta. Vereadora Simonita Moni. Obrigada, nobre presidente. Eu cumprimento o nobre presidente, a mesa, o pessoal que trabalha nessa Casa de Leis, os nobres colegas vereadores, o pessoal que nos assiste em plenário, sejam sempre bem-vindos a essa casa de vocês, isso eu não me canso de dizer, e quem nos assiste também pelo canal do YouTube.
Eu gostaria de deixar um agradecimento, que nem o nobre vereador Renato disse, nós, enquanto vereadores, a gente tem que fiscalizar sim, somos a ponte entre o povo e o executivo, mas também temos que estar aí correndo atrás, né, de verbas para a cidade, do máximo de coisas que a gente conseguir para a nossa cidade. Então, fica o meu agradecimento aqui ao deputado estadual Rafa Zimbaldi por ter atendido a um ofício que eu obtive a resposta ontem, sobre a liberação de um ônibus escolar para o nosso município, que eu tenho assim uma imensa gratidão, e também em torno de 10 microcomputadores para a Escola Estadual João Apocalipse. Fica aqui meu agradecimento ao deputado Rafa Zimbaldi. Muito obrigada. A palavra continua aberta. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, passo nesse momento ao uso da tribuna que foi solicitada e previamente deferida ao senhor Augusto de Pinho Rodrigues com as disposições regimentais. Boa noite. Obrigado. Saúdo respeitosamente a mesa, demais vereadores, população que nos assiste, presencialmente ou não. Bom, venho aqui tratar de um assunto que é uma reivindicação dos servidores da Câmara, especificamente, é um quadro enxuto, são 7 funcionários, tá? E queria esclarecer algumas coisas. Primeira delas, tá? Nós reivindicamos um aumento no nosso Vale Alimentação, tá? Que atualmente é menor do que da Prefeitura, e o valor, para ser específico, é de R$ 1.200 que reivindicamos agora. Por que reivindicamos, né? Aqui nessa mesma tribuna eu mostrei alguns dados, né, comparando médias salariais de funcionalismo público, tanto no Brasil como no estado de São Paulo, e comparando com nossos salários. Nossos salários são menores, né? Realmente entendo que é uma realidade de todos os municípios, principalmente dos pequenos no Brasil, né? Realmente há um achatamento de salários, principalmente do funcionalismo de base, né? Das pessoas que prestam os serviços, né? Tanto em câmaras quanto em municípios, né? Tem exceções em alguns outros setores públicos? Tem, mas não é a realidade de câmaras e prefeituras, tá? Então, seria uma compensação. Por que aumento no Vale Alimentação e não salário? Uma informação relevante é que quando você aumenta o Vale Alimentação, você diminui a despesa com encargos trabalhistas, né, patronais. Então, vamos dizer, um pouco menos de despesa. E para nós não faria diferença, porque quem ganha mal normalmente gasta uma boa parte da renda com alimentos, né? E atualmente a inflação de alimentos é um pouco maior do que a inflação normal. Tá? Dito isso, tá? É restrito aos funcionários, friso que é para os servidores da Câmara. Não é para os vereadores. Por quê? Questões legais. Tem súmula do STF proibindo o pagamento de benefícios trabalhistas a funcionários políticos, né? A servidores, perdão, políticos. Por quê? Porque é considerado subsídio, tem uma natureza diferente nesse entendimento. A grosso modo é isso, tá? Dado isso, depois eu volto aí na questão dos baixos salários, mas eu queria comentar, tá? Órgãos diferentes na administração pública, eles têm autonomia orçamentária, né? Então, Câmara, órgão diferente da Prefeitura, então tem autonomia orçamentária, né? Se a classe não é, por exemplo, representada por um sindicato, né? São os servidores que vão ao ordenador de despesa, né? E a quem toma esse tipo de decisão fazer esse tipo de reivindicação. E é legítimo a todos, né? Todos podem fazer esse tipo de reivindicação. Não há nenhum impedimento a isso, né? Beleza. Dado isso em relação à autonomia orçamentária, também tem exceções, né? E, por exemplo, classe dos professores. Reivindica-se um piso de professores. Eu fico contente quando eles conseguem, né? Piso da enfermagem. Eu fico contente quando os enfermeiros conseguem. São classes específicas dentro dos setores específicos, né? Normalmente funcionário de escritório, eu trabalho já há alguns anos com serviço público, né? Acaba não tendo tanta representação de classe, né? Então é comum, né, reivindicarmos por nós mesmos, né? Dado isso, autonomia orçamentária, né, a lei orçamentária anual é uma lei complementar voltada que é aprovada, né? Foi conversado com os antigos vereadores, né? Lógico que não tiramos da nossa cabeça, né? Isso foi aprovado e há uma dotação orçamentária. Comparo com o salário dos vereadores, né?
também a aprovação do aumento salarial dos vereadores foi aprovada no ano passado, foi colocado no orçamento do ano passado e atualmente, né, até tem um impacto orçamentário maior do que esse aumento do Vale Alimentação dos funcionários, né, esses dados são dados financeiros que a própria lei da transparência exige que estejam para consulta pública, e sem o desgaste político aí dos vereadores de reivindicar na nova magistratura aumento salarial. Eu acho justo que isso funcione, que tanto funcionário quanto vereador ganhem bem? Sim, lógico, até porque se o vereador ganha mal, ele vai ter que exercer outra atividade, ele não pode se dedicar a um trabalho que, na verdade, exige bastante, né? Até desconfio um pouco da filantropia do vereador que não precisa do subsídio para viver, né? Desculpa até colocar alguma opinião pessoal nesse caso. Tá? Então, isso que eu queria dizer. Em relação a isso, só um minuto. E também é um trabalho que exige bastante qualificação, né? A gente precisa saber de direito, né, em vários níveis, a gente precisa saber matemática, a gente precisa saber administração, a gente precisa saber contabilidade, financeiro, né, ainda mais num corpo enxuto, a gente tem que saber de tramitação legislativa, todo o ordenamento, tanto da Câmara e boa parte do ordenamento da Prefeitura para desempenho das nossas funções. Nós somos uma equipe qualificada para isso, né, e mesmo os funcionários de cargo de nível superior têm uma média salarial abaixo, conforme eu mostrei na tribuna outro dia, né. Todos temos pós-graduação, né, quem tem nível nos cargos de nível superior e tem essa defasagem, né? E políticas de bons salários são feitas desde o final do século XIX, né? Henry Ford, em 1915, colocou $5 de salário mínimo, né? Então, por que se faz isso? Para reter bons funcionários, né? Que eles trabalhem com gosto. Isso é bom que aconteça, né? Eu vejo dessa forma. E, por fim, eu considero também em relação à reserva do possível, né? Para os funcionários do município, né, que também pensam em reivindicar, eu acho interessante pensar na questão orçamentária, né, porque muitas vezes é representado pelo sindicato, e esse conceito de reserva do possível é o seguinte: se não está aprovado numa lei orçamentária, de duas uma, ou você tem que tirar do orçamento de alguma coisa, talvez deixar de pavimentar uma rua, talvez tirar dinheiro da educação, talvez tirar dinheiro da saúde, para pagamento de funcionários. Então, ou então se faz um aumento da arrecadação, né? Faz um planejamento, por exemplo, para rever planta genérica, né? Fazer políticas de combate à sonegação, algum tipo de coisa, porque daí você, com o aumento da receita, você pode fazer isso. Mas se não está no orçamento, é interessante que se faça um caminho completo para esse tipo de reivindicação, né? E não coloque, né, simplesmente como uma obrigação, enfim, né? E, bom, falo aos servidores, né, que eu acho essa reivindicação legítima. Só um minuto. É isso. Desculpa se eu me estendi um pouco, mas é isso que eu queria colocar, principalmente para esclarecer por conta do ruído que causou essa nossa reivindicação. Alguém quer perguntar alguma coisa? Restou alguma dúvida? Não? Obrigado, senhor Augusto. Eu só vou fazer uma pequena explicação do projeto, que eu acho que fica um pouco mais claro. A resolução ela se deu origem, é um projeto de resolução número 3, se deu origem através de um memorando, de um pedido dos servidores aqui da Câmara Municipal. Então, chegou até mim, enquanto presidente, um memorando dos servidores desta casa, solicitando a alteração da denominação e do valor do benefício pago a título de auxílio alimentação para os servidores. Eu já vou deixar bem claro que nós, vereadores, não estamos contemplados nisso daqui. Como Augusto explicou, nós, agentes políticos, não recebemos nenhuma outra verba a não ser aquela aprovada pela legislatura anterior. Então, isso daqui é único e exclusivamente para os servidores da Câmara Municipal de Pedra Bela. Não envolve em nenhum momento nenhum dos 9 vereadores. Então, eles me trouxeram aqui esse pedido, colocaram algumas orientações, algumas jurisprudências, recomendações, e destacam que, de acordo com a LOA de 2025, aprovada no ano 2024, Lei número 947 de 2024, na conta de número 15, natureza e despesa, aqui tem uma numeração, 3.390.46.000000, trata do auxílio alimentação dos servidores. Ficou reservado nesta conta o valor de R$ 109.200 para pagamento de auxílio alimentação dos servidores.
Então, isso aqui é uma continuidade à lei orçamentária anual aprovada em 2024. Então, o que nós estamos fazendo? Por que eu propus essa resolução? Eu, enquanto presidente, eu tenho que propor essa resolução para que agora o plenário vá discutir. Então, veio até mim, de fato, a resolução é assinada por mim, porque eu encaminhei neste momento para o plenário. Eu, enquanto presidente, eu não voto a resolução. Quem vai votar é o plenário desta casa. Os 8 vereadores que integram o plenário como votantes desta casa. Eu, enquanto presidente, só voto em casos de empate. Então, o processo está instruído com algumas, com valores de vale alimentação de câmaras da região, câmaras na proximidade do tamanho de municípios da nossa, e agora vai para o parecer jurídico e depois para o parecer das comissões. Então, ouvimos aqui a reivindicação do servidor desta casa, o Augusto é servidor de carreira, concursado desta casa, fez a sua explicação aos vereadores. Agora esse processo vai para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação e depois também para a Comissão de Orçamento e Finanças, onde com muita calma os vereadores vão discutir a viabilidade orçamentária, viabilidade como um todo do projeto. Então, isso daqui, por que nós estamos, inclusive, propondo o projeto? Para que nós não tenhamos problemas futuros com o Tribunal de Contas. Como ficou um valor reservado para o ano de 2025 como vale alimentação dos servidores desta casa, nós precisamos de alguma forma aplicá-lo, sob pena de ser responsabilizado aí por não ter usado corretamente o orçamento. Nós, da Câmara Municipal, estamos vinculados ao orçamento do ano passado, assim como o Executivo Municipal também está vinculado ao orçamento do ano passado. No entanto, que aqui hoje nós recebemos do Executivo um pedido de uma alteração de crédito de 85 mil, que estava possivelmente numa pasta, o Executivo vai precisar, pela nova gestão, utilizar em outra pasta, então fez essa alteração, esse remanejamento de uma pasta para outra. Isso dentro do Executivo Municipal, porque eles estão utilizando o orçamento aprovado na legislatura passada, no ano de 2024. Isso impede, amarra o gestor para que ele trabalhe em cima dos valores aprovados sempre no ano anterior. E a Câmara não é diferente. Augusto explicou que nós temos aí uma autonomia orçamentária, então ficou um valor aprovado para a Câmara Municipal, totalmente independente da Prefeitura. É feito esse repasse para a conta da Câmara Municipal. E este valor ficou reservado na conta, está aqui de número 15, número da dotação, conforme falei anteriormente, R$ 109.200 destinados ao Vale Alimentação. Eu só posso não utilizá-lo se o plenário desta casa assim decidir. Senão, futuramente, nós teremos um problema com o Tribunal de Contas por má aplicação do orçamento, por não ter seguido o orçamento que foi aprovado anteriormente. Então, agora, com toda a calma necessária, esse processo vai para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para a Comissão de Orçamento e Finanças, e nas próximas semanas, assim que todos os vereadores estiverem a par, as comissões tiverem se manifestado com muita calma, retornará aqui para o colegiado decidir pela aprovação ou não. Mas eu gostaria só de deixar claro, então, de onde surgiu esse projeto. Então, esse projeto de resolução, ele surgiu da reivindicação dos servidores efetivos desta casa, que me encaminharam um pedido, e eu, enquanto presidente, tenho o dever de colocá-lo para discussão e votação dos senhores vereadores, que assim eu fiz semana passada. É apenas para os servidores da casa, não é para vereadores. Então, deixar muito bem claro que nós, os 9 vereadores, não vamos receber nenhum outro valor do que já está aprovado aí pela legislatura passada. E agora vai para toda uma discussão das comissões, com calma, com a calma que a matéria precisa, para ser discutida toda a questão orçamentária, viabilidade, para depois, assim que a gente estiver preparado, a gente votar esse projeto de resolução. Então, agora ele estará aí disponível para as próximas reuniões das comissões, e assim que todas as comissões tiverem se manifestado, ele voltará aqui para a votação. Então, gostaria de deixar isso bem claro. Por fim, para encerrar, eu só gostaria de agradecer um convite que recebemos aqui da Casa do Artesão para a primeira vernissagem, que vai acontecer no dia 5 de abril de 2025, das 10 às 15 horas, lá na Casa do Artesão, nas proximidades do Portal da Pedra. Encerradas as matérias do dia, comunico que a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 8 de abril de 2025, declarando encerrados os trabalhos. Boa noite, que Deus abençoe a todos.